Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Ouça agora a boa e perfeita palavra de Deus com o pastor Heraldo Evaristo da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Importante, amado de Deus, você ter a sua Bíblia, seu caderno de anotações, para que você venha tomar nota de tudo que será dito, para que você possa meditar uma vez mais. Peço que você tome nota do título da mensagem, que tem por nome: Ungir com óleo, uma prática religiosa que não provém da fé. E é como está escrito: o meu justo viverá pela fé. E essa fé se dá em crer na palavra da graça de Deus e viver por ela. Ungir com óleo refere-se à prática religiosa de aplicar óleo sobre uma pessoa ou objeto, segundo seus costumes religiosos antigamente, para santificar ou consagrar alguém. A prática de ungir com óleo tem raízes no Antigo Testamento, onde era utilizado para consagrar utensílios do templo, reis, profetas e sacerdotes. No Novo Testamento, a unção com óleo se associa-se a cura dos enfermos, conforme está descrito em Tiago, capítulo 5, verso 14. Por isso, essa prática religiosa se vê até hoje nas igrejas religiosas. Um pastor ou um obreiro, alguém na entrada da porta dessas igrejas religiosas, ungindo com óleo a cabeça dos membros, ou utensílios pessoais, e às vezes usado nas consagração de obreiros, pastores e bispos, segundo a prática e costumes religiosos, que, como disse, tem raízes no Antigo Testamento, essa prática. E no entendimento da graça de Deus, essa prática se constitui idolatria, uma crença acreditando que a presença de Deus está no óleo, que, segundo o costume religioso, o pastor consagrou, sendo que, por Deus ser Espírito, sua presença só pode habitar num santuário de Deus, que somos todos nós, como está descrito em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16, que está descrito: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Então, segundo a verdade, Deus é Espírito e Ele só pode habitar em sua casa, a qual somos nós, porque somos o seu santuário. Tiago, ele não tinha revelação da verdade do Evangelho da Graça. Por isso, na sua epístola, capítulo 5, verso 14, ele usa no seu ensino a prática de ungir alguém com óleo. Mas a verdade de Cristo estava com o apóstolo Paulo, e isso está descrito na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 10, que diz: a verdade
de Cristo está em mim. E vejamos essa evidência. 2 Coríntios capítulo 11, verso 10. 2 Coríntios capítulo 11, verso 10. E assim diz: a verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. Nem o apóstolo Paulo, muito menos o Senhor Jesus, usou óleo para ungir e curar enfermos. E sim, ambos oravam. Tanto Jesus como o apóstolo Paulo oravam pelos enfermos. Até para consagrar alguém para o ministério, o apóstolo Paulo orava com imposição de mãos, e nunca usou azeite, mas sim imposição de mãos e oração. Isso se vê claramente em 2 Timóteo capítulo 1, verso 6. E assim está descrito. 2 Timóteo, amado de Deus, capítulo 1, verso 6. E assim diz: por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então veja que o apóstolo Paulo, para levantar alguém como ministro do Evangelho, como pastor, como pregador, a forma que ele usava era a imposição de mãos e a oração. Não como é feito nas religiões, derramando azeite sobre o obreiro, sobre o pastor, sobre o bispo, para o consagrar. Como disse, essa era a prática do Antigo Testamento. E nós hoje vivemos pela graça, pela nova aliança. Que Deus diz: meu justo viverá pela fé. Fé no ensino, fé na verdade, fé na sã doutrina. Segundo o Evangelho, não é o óleo, o azeite que nos unge, mas sim o próprio Deus, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 1, verso 21. Vamos a essa evidência. 2 Coríntios capítulo 1, verso 21. E assim diz, amado de Deus. 2 Coríntios capítulo 1, verso 21. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Veja que quem unge é Deus. É o próprio Deus, não é o azeite, mas o próprio Deus, o próprio Espírito de Deus que é colocado dentro do nosso coração, pela sua presença, nos selou e nos deu o penhor do seu Espírito. Está aí, o ungido de Deus, todo aquele que tem a presença do Senhor, ele é um ungido de Deus. Não por azeite, não por mãos, mas pelo próprio Deus nós fomos ungidos. E uma pessoa ungida é uma pessoa consagrada. E a consagração de uma pessoa pela vontade de Deus não acontece por meio de um azeite, amado, mas por meio de uma escolha feita por Deus para o seu propósito. E isso se entende lendo Gálatas capítulo 1, verso 15. Gálatas capítulo 1, verso 15. Uma pessoa consagrada se acontece pela escolha de Deus. Não é o azeite que consagra ninguém, mas a consagração significa uma escolha de Deus para aquela vida, para o propósito de Deus.
Gálatas capítulo 1, verso 15. E assim diz: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Sem detença não consultei carne e sangue. Uma vez mais, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, está aí. O apóstolo Paulo foi consagrado por Deus para o seu propósito antes mesmo dele nascer. E qual o propósito? O chamou pela sua graça para revelar o seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Então veja, quando alguém é consagrado por Deus para um propósito, Deus o escolhe. E antes mesmo dele nascer, todo o projeto dos planos de Deus já está traçado para com aquela vida. E o apóstolo Paulo foi um privilegiado. Antes mesmo dele nascer, Deus já havia o escolhido, planejado para o seu propósito, para que pregasse entre os gentios. Então aqui está a verdadeira consagração, ou seja, uma separação, uma escolha por Deus, que é o que significa uma pessoa consagrada. Então essa escolha se dá por Deus, não é por ungir alguém ou consagrar alguém com óleo. A consagração legítima, ela acontece pela parte de Deus, pela sua escolha, e não conforme o ensino religioso. Abra também em Jeremias, capítulo 1, verso 4. Jeremias, capítulo 1, verso 4. E assim diz, amado de Deus: então o que aconteceu com o apóstolo Paulo, também aconteceu com Jeremias. E assim diz: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei. Então veja, a verdadeira consagração acontece por meio da escolha de Deus. Antes que ele nascesse, Deus o havia consagrado. E Paulo também se deu a mesma coisa com o apóstolo Paulo. E te constituí profeta às nações. Então veja que a consagração se dá mesmo antes de nós nascermos. É uma escolha por Deus para o seu propósito. Então, amados de Deus, nem Paulo, nem Jesus utilizou o óleo para ungir ninguém e consagrar ninguém. Tudo acontece por meio do Espírito de Deus. E aqui eu me despeço e declaro com a mente de Cristo ativada para compreender o Evangelho da graça de Deus. Um abraço a todos do seu amigo pastor Heraldo Evaristo da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. Até a próxima, anjos eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Obrigado pela sua presença. Amém. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz.
você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.